Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Encontramos-nos aqui, como habitualmente, para desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de ver vários temas. Ultimamente temos tido a oportunidade de estar com Esdras e Neemias, conhecer não só estas duas pessoas, mas conhecer a história e a experiência que eles viveram com Deus. Temos tido sempre convidados que nos têm ajudado e hoje não é exceção. Temos connosco o Paulo Sérgio Macedo. Paulo Sérgio Macedo, obrigada por estares aqui. Obrigado, eu. Muito obrigado pelo convite. E com a ajuda do Paulo Sérgio vamos já passar ao nosso momento de estudar e aprofundar a Bíblia. Vamos começar, como sempre, com o nosso sumário. Paulo Sérgio, qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje é: Cristo não nos amou porque nós o amássemos primeiro, mas sendo nós ainda pecadores, morreu por nós. Apesar dos nossos desvios, da dureza do nosso coração e da nossa negligência pela sua santa palavra, a sua mão ainda está estendida. Esta é uma frase que já nos deixa com água na boca sobre este tema. E o que é que Neemias nos vai trazer, ou Esdras, ainda não dissemos quem é que vai trazer-nos, mas é Neemias, não é? Ele vai nos trazer muita informação. Vamos já começar então por ver textos, porque a palavra de Deus é sempre que nos ajuda a poder encontrar as respostas sobre os vários temas. Por isso vamos já ver os textos de hoje. Vamos ter a oportunidade de ver dois textos. O primeiro texto encontra-se em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 ao versículo 17, e Colossenses 1, 16 a 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Para além deste texto, temos outro texto que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 2 e no versículo 4, que também nos vai ajudar a introduzir este tema de hoje, que nos diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É uma pergunta. E estas perguntas encontram-se noutras partes da Bíblia, mas nós hoje vamos centrar-nos no capítulo 9, um bocadinho do livro de Neemias, não é? Vamos ver no capítulo 9, e este capítulo 9 de Neemias narra-nos um episódio da vida espiritual do povo de Israel, dentro daquele contexto que nós vimos, da reconstrução, do início da vida novamente depois de terem saído do exílio. E podes-me falar um bocadinho mais sobre este contexto, para que as pessoas compreendam, para que cada um de nós possa compreender exatamente qual é a importância do capítulo 9 dentro do contexto que era vivido naquele momento? Muito bem. Eu gostava de dizer que o sumário que nós escolhemos para esta nossa conversa e para este momento, para este programa que estamos a ter, é um sumário de uma escritora cristã chamada Ellen White, que fala especificamente sobre muitos livros da Bíblia e também sobre o livro de Neemias. E concretamente no capítulo 57 do livro Profetas e Reis, que é um livro que ela escreveu, ela trata especificamente dos capítulos de 8 até ao 10, do livro de Neemias, incluindo, obviamente, aquilo que nós vamos falar hoje, que é o capítulo 9. E é lógico que aquelas pessoas que tiverem a possibilidade, através da internet, de ouvir muitos dos programas passados, em que nós e outras pessoas que estiveram aqui no meu lugar contigo já falaram sobre muitos aspectos dos livros de Esdras e de Neemias, compreenderão com mais facilidade aquilo que nós hoje vamos aqui tratar. Exatamente. Mas, resumidamente, gostaria de dizer que este capítulo 9 tem um enquadramento mais alargado que respeita aos dois livros, de Esdras e de Neemias, e um mais específico que se refere à oração que praticamente toda a totalidade do capítulo 9 contém. Okay. Portanto, mais alargadamente, embora não nos vamos reter muito tempo nessa explicação, porque ela tem vindo a ser dada também, mais alargadamente nós devemos dizer que os livros de Esdras e de Neemias respeitam momentos da história do povo de Israel que correspondem ao retorno de uma minoria de pessoas que tinham sido levadas em cativeiro para a Babilónia. Entretanto, agora o império que estava naquele momento, portanto, naquela região a vigorar era o Império Medo-Persa, portanto a Pérsia, okay. E havia um grupo de judeus que tinham voltado a Jerusalém. Um primeiro grupo para a reconstrução do templo, um segundo grupo para a reconstrução do muro, portanto das muralhas da cidade e da cidade mais alargadamente.
E é muito curioso porque nós temos uma primeira lição espiritual que gostaria que pudéssemos retirar, que não só é espiritual, mas também é moral e também é ética. Espiritual no sentido de relacionamento com Deus, moral no sentido das opções que nós próprios fazemos connosco, com a nossa vida, com a família, com o nosso corpo, e ética no relacionamento com os outros. Porque o livro de Esdras é um exemplo extraordinário de como a leitura da palavra de Deus e o esforço para a compreensão do que é a vontade de Deus para a vida de um povo globalmente e para cada um dos seus componentes pode provocar aquilo que nós chamamos, pode parecer um chavão, mas é verdadeiramente assim, um reavivamento. O reavivamento mais não é do que uma vontade que nasce do estudo da palavra e de uns ouvidos àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, uma vontade de nos reentregarmos a Ele. E foi isso que o povo de Israel fez. Depois, portanto, primeiro momento, esta primeira ideia da entrega do povo a Deus, que parte do estudo e da aplicação da sua palavra, nós podemos dizer que corresponde o livro de Neemias, num segundo momento, àquilo que podemos dizer que a reconstrução do templo e da própria cidade é simbólico relativamente ao que é tudo o que tem a ver com os comportamentos e os relacionamentos da vida inteira. E aí nós utilizamos uma segunda palavra, que tem a ver com o esforço pessoal de corresponder ao chamado de Deus para essa entrega da vontade através de uma reforma de vida, que deve passar todas as áreas da vida. E aquilo que nós vamos, isto, portanto, alargadamente, digamos que estes dois livros falam daquilo que é o apelo de Deus ao povo de Israel, à sua reentrega a Ele e à retransformação social rumo à sua vontade, por um lado, e depois, naquilo que é o contexto mais específico, mais próximo, nós podemos falar da saída de uma grande festa que houve, da comemoração, portanto, do dia 24 do mês sétimo, que se chamava o Sukkot, que tem a ver com a festa dos tabernáculos e que já foi falado anteriormente. Portanto, houve algo muito curioso que se passou naquela festa, que foi o facto do povo, apesar de ser uma festa, estar particularmente condoído ou mais entristecido, e os líderes terem dito que aquilo era uma altura de festejo. E agora aparece-nos no capítulo 9, quase que parece, diria eu, um voltar atrás, uma regressão quase naquilo que era o espírito do povo, porque ao contrário do que normalmente acontece quando nós pensamos no que é o relacionamento entre uma pessoa e Deus, as pessoas primeiro têm uma entrega a Deus, que implica, como nós vamos ver aqui, uma confissão, um arrependimento, um sentido de perdão, e depois vem a alegria. E aqui nós vemos quase um anti-êxtase, quer dizer, houve uma alegria em primeiro lugar e agora que eles estão alegres com aquele momento de entrega através daquela festa comemorativa a Deus, há um momento em que é feito um apelo a que o povo possa fazer uma contrição profunda sobre a sua situação. E no fundo o que nós vemos no capítulo 9 de Neemias é precisamente isto. É uma oração muito profunda de um povo inteiro que vai explicar, digamos assim, por palavras, num apelo a Deus ao perdão, mas que começa com uma série de características do que tem vindo a ser um relacionamento do povo de Israel com Deus desde a saída do Egito, que é algo de extraordinário. Portanto, este povo não está só a falar, digamos assim, sobre as suas circunstâncias e sobre o relacionamento presente, mas é uma oração belíssima em que nós, através do capítulo 9 de Neemias, poderíamos, no fundo, fazer uma súmula do que foi o relacionamento do povo de Israel com Deus desde séculos anteriores, e que é isso mesmo que nós vamos estudar. Portanto, há um contexto mais alargado, tem a ver com o retorno do exílio, com a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, a ação de Esdras e de Neemias, depois a comemoração da festa dos tabernáculos, e agora chegamos a esta oração extraordinária que vamos analisar. E se nós virmos, e se formos ao capítulo 8, vemos que, como tu falaste da reconstrução, não é, do templo, que houve um reavivamento e uma reconstrução. E a parte espiritual também. Eles começam por ouvir falar da lei, não é? Depois de falar da lei, eles entram e finalmente começam a perceber-se. E agora, com esta oração, eles vão reconstruir a espiritualidade deles. E isto é muito interessante. Como é que nós podemos agarrar nesta oração, não é? E agarrar e tirar pontos que sejam importantes para a vida espiritual? Podemos ir buscar, sem dúvida nenhuma, este aspecto simbólico de que só existe verdadeira restauração com o tal reavivamento espiritual por um lado e por uma reforma de vida em segundo lugar. Ou seja, por aquilo que é o início da construção espiritual de Deus em nós e depois a construção material que nós fazemos, material sob o ponto de vista da própria vida, com a ajuda de Deus. E o que nós podemos dizer sobre esta oração é que ela é longa, este capítulo tem 37 versículos, mas divide-se basicamente em 4 pontos fundamentais. E que cada um deles são de facto um sinal não só muito forte de como o povo de Israel se desejava encontrar com Deus,
mas também que são uma lição do que é que muitas vezes na nossa vida nós necessitamos de fazer para que esse encontro tenha lugar. A primeira dessas fases, digamos assim, da oração, ou desse bloco, tem a ver com o reconhecimento de que Deus é Deus. E isto parece uma frase demasiado clichê, mas é algo de extremamente importante, nós fazermos um reconhecimento de que se Deus é Deus, e eu não sou Deus, uma coisa tão simples como isto, significa que a partir do momento que eu aceito a soberania, me encontro numa posição em que lhe devo determinado tipo de atitude. E essa atitude tem a ver, acima de tudo, se eu sou uma pessoa religiosa, com louvor, com gratidão, e foi isso a primeira coisa que eles fizeram. Eles reconheceram Deus como Criador, como um mantenedor e como cumpridor das suas promessas. Esta parte inicial do reconhecimento de que Deus é o primeiro passo fundamental para reconhecer aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Foi isso que, em primeiro lugar, os israelitas fizeram e, em segundo lugar, fizeram uma distinção muito rigorosa entre aquilo que foi a ação de Deus em favor do povo de Israel, começando precisamente pela retirada da escravidão do Egito, pelo acompanhamento cuidadoso durante o deserto, e aquilo que foi a infidelidade deles em resposta a Deus. Portanto, esta admissão de que Deus é um Deus que é imutável, que é perfeito, que é fiel, e que infelizmente no passado deles como povo tinha tido como resposta uma infidelidade portanto, de todos aqueles que deviam ter sido fiéis àquele que os retirou do Egito, é a primeira admissão de que eles necessitavam de um encontro como povo. Nós muitas vezes estamos no século XXI, temos uma sociedade na qual muitas vezes aquilo que nós dizemos sob o ponto de vista religioso passa mais para a vertente da espiritualidade do que propriamente para o encontro comunitário, e temos muita dificuldade nesta compreensão do que é um povo inteiro se encontrar com Deus. Muitas vezes nós procuramos logo passar para a fase imediata do que é a minha espiritualidade pessoal. Muitas vezes quando se fala sobre religião até parece que faz menos sentido quando não vamos buscar algo que seja existencial. Essa é a diferença entre o ontológico, que diz respeito à nossa existência, e o filológico, que diz respeito à espécie, ao povo todo. Exato. Mas o que se passa aqui é um povo inteiro, cada um individualmente, a fazer um reconhecimento pelos erros dos seus antepassados. E por uma razão muito simples. Não é que eles, nominalmente, cada um deles tivesse responsabilidade no que os seus ascendentes tinham feito. Mas o que estava ali em causa era dizer: nós reconhecemos que tu foste um Deus, que aquilo que prometeste, cumpriste. Como Criador, como mantenedor e como prometedor, neste caso. E nós, infelizmente, os nossos ascendentes, não foram corretos com aquilo que tu esperavas deles. Isto era uma coisa importante ser feita depois do que tinha acontecido da apostasia, dos reis anteriores de Israel, do facto de Israel ter perdido o Reino do Norte e Judá terem perdido a sua autonomia, a sua independência por causa desses erros, terem sido levados em cativeiro. Durante os anos de cativeiro, muitos já nem quiseram regressar porque se habituaram àquilo que era a vida, portanto, em Babilónia e depois na Pérsia. E agora era o momento de refundar o povo com as bases em que Deus tinha pedido que eles fossem o seu povo peculiar. E esta história do ser o povo especial não tem só a ver com uma primazia em relação ao cuidado de Deus, obviamente, que tinha, mas com um motivo. A razão pela qual Deus tinha escolhido Israel e tinha procurado fazer que eles fossem um exemplo, não era para que vivessem num paraíso nesta terra e todos os povos à volta numa perdição em relação à bênção de Deus. Era que eles pudessem, acima de tudo, demonstrar o que era um povo favorecido por Deus e passar essa mesma primazia e esse mesmo cuidado, essa bênção a todos os povos à sua volta. Portanto, esta questão de os seus pais, os seus ascendentes terem rejeitado Deus, foi uma forma deles dizerem que reconheceram que Deus não falhou a sua própria parte. Depois uma terceira fase, uma secção, digamos assim, desta oração, e que no fundo é uma fase muito interessante, nós não temos tempo para analisar tudo isso, mas que nos demonstra que, com passagens comparadas em livros da própria Bíblia, nos demonstra aquilo que aconteceu durante a tomada já de Canaã como povo, e o quanto eles, depois de saírem do Egito e do reconhecimento da fidelidade de Deus, conseguiram viver em Canaã com paz, com prosperidade, e mesmo assim como povo acabaram por falhar. Exato. Até que chegam ao momento, depois de colocar Deus no seu lugar e de se colocarem assim no seu lugar como pessoas que falham, de admitir o estado em questão. E ao admitir o estado em questão, contando o que tem, portanto, nós vamos ver, quando continuarmos a estudar este livro, iremos continuar a ver a própria dificuldade que eles estavam a viver, ao falar sobre as suas circunstâncias, a sua pobreza,
estarem sob a alçada de um poder externo, muitas vezes estarem sob a opressão financeira também desse próprio poder. E também, como vimos até no capítulo anterior, no capítulo 8, a dificuldade que existia em que nem todas as pessoas compreendiam quem era Deus, muitas nem falavam a língua original dos textos e tinha que ser pessoas a traduzir para eles. Portanto, tudo isto criava uma situação em que eles diziam, sem a ajuda de Deus, nós não vamos conseguir ser o povo que merece a fidelidade de Deus. E isto é um ato de contrição extraordinário que parte, acima de tudo, da confissão da sua condição como povo, cada um individualmente, mas que cria um quadro coletivo, e essa confissão dá origem a um arrependimento, e quando existe esse arrependimento, essa vontade de entrega do povo a Deus, Deus só responde, de facto, aceitando essa entrega, porque é a partir daí que eles estão predispostos a poder voltar a ser a nação que Deus tinha pensado que eles pudessem ser. Obrigada, porque deixaste muito claro a quem ainda não leu, mas que eu convido a ler esta oração. Sim, o mais importante é ler o texto, sem dúvida. Mas acabaste por deixar muito claro aquilo que aqui vem explanado. Mas existe aqui um ponto que eu acho que é muito importante nós podermos discutir nestes últimos segundos que temos, que tem a ver com o equilíbrio entre duas coisas que parecem contrárias umas à outra, não é? Reconhecer que eu sou pecador e que necessito de Deus, que é um lado que a gente pode ver assim um bocadinho mais triste, não é? Mas depois existe uma coisa, apesar disso, Deus convida-nos a ser alegres na nossa vivência cristã, sermos confiantes no Deus que temos ou seja, este equilíbrio é importante. Podes-nos falar um bocadinho como é que nós articulamos estes dois lados da nossa vivência com Deus, que é da base da vivência com Deus, Sim, que estão nesta oração? E eu até me estou a lembrar de um texto que gosto muito e que gostava de partilhar aqui um bocadinho, se eu conseguir encontrar rapidamente, que está em Lucas, no capítulo 4, e que é um texto que diz muito relativamente ao modo como o ser humano, infelizmente, olha para Deus e o modo como Cristo nos ensina, no seu exemplo, a como olha para o Pai. Okay. Porque a grande dificuldade que nós temos nesta questão da admissão da culpa e do arrependimento é que nós crescemos numa sociedade, e agora falando para todos aqueles que nos ouvem que estão na mesma sociedade que nós, com a geração que neste momento está viva e que vivemos no século XXI, nós vivemos com um princípio de autonomia, de autodeterminação muito forte. Quase todas as grandes decisões morais hoje em dia são feitas, quer aquelas que, do seu ponto de vista mais micro, na vida de cada um mais sociais, elas são feitas com base na ideia de que eu posso determinar a minha vontade. Uhum. Isso não é, de maneira nenhuma, é lógico que o livre-arbítrio é isto que quer dizer, mas há um convite de Deus de que a minha autonomia seja decidir em entregar-lhe a minha vontade. Eu posso fazê-lo voluntariamente, mas ao entregá-la voluntariamente, eu deixo de ser autónomo nesse sentido. E é o que Jesus diz no capítulo 4 de Lucas, quando vai falar a uma sinagoga na Galileia, e ele diz que vai no poder do Espírito. Quando ele diz que vai no poder do Espírito e se anuncia ali como Messias, ele está a dizer que está dependente de Deus. Exato. E nós parece que vivemos numa sociedade em que queremos a independência e a autonomia própria. Exato. A admissão da culpa e o reconhecimento de Deus como perdoador, em primeiro lugar, tem esta noção muito simples. Eu sou uma criatura de Deus e estou completamente dependente dele. E isso é um passo difícil de dar, mas que é maravilhoso depois quando nós o conseguimos finalmente dar. E quando damos esse passo, e isso ganhamos a alegria e a paz que necessitamos. Exatamente. Porque nós estamos dependentes de alguém que é muito maior que nós. E com isso chega ao perdão. Exatamente. Obrigada pela tua explicação e pela ajuda que nos deste neste ponto. Foi uma escola bíblica fantástica em que pudemos tocar em muitos pontos. Gostava que tivéssemos mais tempo, mas hoje já não temos. Mas vamos terminar com a nossa rubrica Aprende Fazendo. Agarrando nisto tudo que nós tivemos a oportunidade de ver hoje, queria-te pedir como é que nós podemos, o que é que eu posso agarrar e no fim tirar para aplicar na minha vida de hoje, no dia a dia. Eu gostava só de deixar nestes poucos segundos um convite. No fundo, é seguir, fazer a experiência com Deus, de fazer uma oração. No momento em que nos sentirmos preparados, em nossa casa, no carro, no momento em que estivermos a ouvir, no final de um dia, aceder a este convite de Deus, de dizer uma coisa tão simples como isto numa oração. Eu reconheço que Tu és Deus e quero-Te entregar a minha vontade. A minha vida não está pronta, se calhar, para vivê-la como Tu esperas, e eu arrependo-me deste ponto. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vontade, quero-me sentir perdoado. E gostava que Tu me desses a alegria de viver uma vida nova contigo. É um convite maravilhoso este que nos deixa o Paulo hoje.
convite a experimentarmos viver ao lado do nosso Deus, deixando na mão dele tudo aquilo que ele tem dado a cada um de nós e acima de tudo, deixar que a nossa vontade seja a vontade de fazer a vontade de Deus. E quando nós conseguimos isso, encontramos a paz e a alegria de viver com Cristo. Este é o convite que deixamos para a Escola Bíblica de hoje. No entanto, voltamos no próximo programa com o objetivo de ver mais sobre Neemias, mais sobre Esdras e queremos contar consigo. Até lá!